Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo anterior, a gente estudou como montar a matriz geradora no formato sistemático. No formato sistemático, vocês lembram, a gente deixava a mensagem explícita, né? Ela ficava explícita dentro do código. E aí a gente inseria só os bits de redundância. Montar a matriz no formato sistemático, ele é importante por quê? Porque a gente consegue, usando aquela matriz P dentro da matriz geradora, usar ela para construir a matriz verificadora de paridade. E a matriz verificadora de paridade ela é importante para a gente verificar se um código é válido. Se o código é um código válido, a gente multiplica essa matriz, o código recebido, pela matriz H transposta, né, e tem que dar zero. Depois a gente viu sobre a capacidade de correção dos códigos de bloco linear. A gente viu, calculou a distância mínima, introduziu o conceito de distância mínima, e baseado no conceito da distância mínima, que é a menor distância entre todos os códigos daquele conjunto que a gente está usando para fazer a codificação, essa distância mínima a gente consegue saber qual que é o padrão, quantos bits ele consegue corrigir para todos os padrões possíveis daquele tanto de erro, né? Beleza, vamos usar esses dois conceitos agora para fechar o assunto de código de bloco linear, que agora nós vamos estudar o que é síndrome do erro. E a síndrome do erro, a gente vai usar ela para, de fato, fazer a correção do bit errado. A gente vai supor um bit errado aqui, e aí a gente vai corrigir ele. Certo? Então vamos lá. Então, o que é a síndrome do erro? A gente supõe que quando o vetor foi transmitido, o vetor código foi transmitido, lá no canal, se vocês lembram, eu vou ligar minha canetinha aqui, ó. Lá no canal, vocês lembram que a gente simulava assim, ó, era um vetor código, e ele chegava aqui, somava com um vetor erro, e esse vetor que saía era o vetor R, né? E aí, esse R, vetor recebido, ele vai ser a soma do vetor código e do vetor erro. O vetor erro, por conta disso, se a gente vai somar dois vetores aqui, os dois vetores têm que ter o mesmo tamanho. Então, o tamanho do vetor erro é o mesmo tamanho do vetor código. O que a gente fez até agora é que o nosso vetor código tinha 6 dígitos, né? 6 bits. Então, o nosso vetor erro vai ser um vetor de 6 bits também. E onde tiver um ali, é que aconteceu o erro. O zero não aconteceu o erro, não. Então, essa é a ideia. O que é a síndrome do erro? A síndrome é um vetor, né, um resultado de uma operação entre a multiplicação do vetor recebido com a matriz H transposta. Essa síndrome aqui, ó, o vetor que vai ser recebido, vamos relembrar. O R, ele tem dimensão 1 por N. E a matriz H transposta, ela tem dimensão N por N menos K. Ou seja, esses dois aqui são iguais, né? E aí o resultado, a síndrome, ela vai ter dimensão 1 por N menos K. Então, a dimensão da síndrome é um vetor de 1 por N menos K. Na verdade, são N menos K posições, certo? O que é N menos K? São redundâncias. O quanto de redundância que a gente colocar, a gente vai gerar aquele padrão de erro ali da síndrome, certo? Então, a ideia, para calcular a síndrome, a gente multiplica o vetor recebido pela H transposta. Só que o vetor recebido, ele pode ser escrito como a soma de código mais erro, mais vetor erro, vetor código mais vetor erro. Se a gente fizer a separação disso aqui, utilizando a propriedade associativa, né, fica vetor código vezes a matriz H transposta e vetor erro vezes a matriz H transposta. Só que a gente sabe que o código vezes a matriz H transposta, quando é um código válido, isso dá zero. Então, a síndrome nada mais é do que para a gente calcular a síndrome, a gente vai multiplicar todos os padrões de erros que a gente consegue corrigir pela matriz H transposta. Tá? E aí a gente vai gerar uma tabela, um padrão de erros que a gente sabe. Então, essa equação mostra que a síndrome está associada para cada padrão de erro. Para cada padrão de erro, a gente vai ter uma síndrome diferente. E isso vai ser muito importante para a gente conseguir corrigir erro. Porque para cada padrão de erro que acontecer, vai ter uma síndrome específica, uma síndrome diferente.
E aí, quando a gente calcular a síndrome, a gente vai usar essa síndrome específica, a gente vai olhar na nossa tabela e falar assim, olha, essa síndrome acontece para esse padrão de erro. E aí, quando esse padrão de erro, a gente vai lá e corrige a mensagem que a gente recebeu, certo? Mas para isso funcionar, tem que acontecer algumas propriedades da matriz H. Primeira propriedade, nenhuma coluna da matriz H pode ser toda zero. Por quê? Porque se a gente tiver uma coluna inteira zeros na matriz H, na verdade, quando aquele padrão de erro for multiplicado pela matriz H transposta ali, um padrão de erro, a síndrome, o resultado, se tiver uma coluna, para um determinado padrão, a síndrome vai ser todo zero. E isso significa que é um padrão que todo zero corresponde a não ter um erro, que seria um código válido, né? Então, se a gente tiver nenhuma coluna, se a gente tiver alguma coluna na matriz H que tem só zeros, o que vai acontecer é que o nosso código não vai conseguir corrigir tudo. E aí o que acontece é que aquela distância mínima que a gente calculou lá atrás, ela não vai ser no mínimo 3, que é o mínimo que a gente precisa para ter 1 de capacidade de correção, né? A segunda propriedade que a gente tem que observar, todas as colunas da matriz H têm que ser únicas. Por quê? Porque se a gente colocar... por que elas são únicas, né? Porque se a gente tiver duas matrizes iguais, a gente viu lá atrás, se tiver duas matrizes iguais, a gente vai ter uma distância mínima que é igual a 2. Se é 2, a gente não tem capacidade de correção de 1 bit. Então, garantidamente, a gente não vai conseguir corrigir 1 bit, certo? Então, não vamos ter capacidade de correção. Mas, olhando pelo lado da síndrome, a gente já viu esse conceito, mas olhando pelo lado da síndrome, o que vocês têm que perceber é que se a gente tem duas colunas iguais, significa que dois padrões de erros vão ter a mesma síndrome. E aí a gente não consegue saber qual foi o erro que aconteceu, porque dois padrões de erros vão causar a mesma síndrome e isso não vai funcionar. A gente não vai conseguir corrigir de forma efetiva, de forma garantida, né? Então, a síndrome, a matriz H, que é a matriz gerador de síndrome, ela tem que ter sempre colunas diferentes, não pode ter colunas iguais e não pode ter uma coluna toda nula. Outra coisa que é importante falar aqui. Um código de bloco linear de padrão NK, com capacidade de correção de T erros, ele é capaz de corrigir um total de 2 elevado a n menos k padrões de erros, certo? Então, essa é uma propriedade que quanto mais bits de redundância a gente colocar, que esses bits de redundância é o tanto de n menos k ali, então significa que o número de bits de redundância ele vai influenciar o tanto de padrões de erros que a gente pode colocar. Então, por exemplo, no nosso código a gente colocava 3 redundâncias, né? Então, 2 elevado a 3, que é n menos k, a gente consegue corrigir até 8 padrões de erros. Essa é a ideia, certo? Então, um código, para ser um código perfeito, todos os padrões de erros que a gente tem, a gente vai usar ele para corrigir alguma coisa. Esse é um código perfeito. E aí como que a gente verifica se um código é um código perfeito? Se o número de padrões de erros corrigíveis é 2 elevado a n menos k. Isso vai ser igual à capacidade de correção do código, que é esse somatório aqui, ó. O que esse somatório faz? É uma combinação, né, sem repetição, né? Esse binomial aqui, ó, a gente já viu ele aqui em CD2. Esse binomial é uma combinação sem repetição. Nada mais é que esse negócio aqui, ó, n, i, ele na verdade, ele é um n fatorial dividido por i fatorial e n menos i fatorial. É essa conta que a gente faz, certo? Aqui. Isso é uma fórmula binomial, que eu recomendo que vocês saibam, viu, gente? Isso vai ser sempre usado aqui em telecomunicações. É importante isso. Isso é uma fórmula estatística de combinação. A principal aplicação para ela é combinação sem repetição, mas é importante que vocês saibam. E aí a gente vai fazer combinações. Combinações de n é o tamanho do código, para i, sendo que i é o padrão de erros. Ele está dentro do somatório aqui, ó, ele varia de 0 até t
sendo que tem a capacidade de correção. Então, se a gente consegue corrigir padrões de um erro, por exemplo, no nosso caso lá, a gente tinha o nosso código, ele tinha tamanho de 6 bits, né? Então, um padrão de erro, vou chamar isso aqui de 6 bits, que não teve erro, é esses com 6 zeros, certo? Agora, se a gente olhar todos os padrões de um bit errado que podem acontecer para o vetor erro, a gente tem vetor erro aqui, que o bit 1 está na primeira posição, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta, depois na quinta, depois na sexta. Essa é a ideia de fazer as combinações sem repetição. Qual que é o número possível de combinações que a gente pode fazer para achar sem repetição. Se vocês olharem isso aqui, ó, a gente tem 6 possibilidades de colocar um bit 1, colocar um único bit dentro desse vetor de 6, um único bit 1 dentro desse vetor de 6 posições. E isso, na prática, o que a gente está fazendo aqui, ó, é uma distribuição 6, 1, que isso aqui é 6 fatorial dividido por 1 fatorial e por 5 fatorial. Que isso aqui, ó, é 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial, corta, dá 6. O que esses 6 são? É um número de combinações que tem aqui. Tá? Então, se o nosso... além disso, tem o 6 zero, né? Então, a gente tem que somar aqui, ó, com o 6 zero, porque o nosso somatório começa com 6 zero. E esse 6 zero aqui, ó, isso aqui dá 1. Né? É o fatorial dá 1. Se a nossa capacidade de correção fosse 2, então a gente somava mais o binomial do 6, 2. Que aí, o 6, 2, deixa eu escrever... Onde que eu posso escrever? Aqui no cantinho, aqui, ó. 6, 2. O que o 6, 2 é? É 6 fatorial dividido por 2 fatorial por 4 fatorial. Que isso aqui dá 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 vezes 4 fatorial. Corta, corta. Esse aqui corta com esse, dá 3. Então, isso aqui, ó, dá 15. Então, quantos padrões de 2 erros a gente teria... quantas possibilidades de colocar 2 uns no vetor de 6 existem? Existem 15 possibilidades sem repetição, certo? É essa a ideia que a gente está usando aqui. E aí um código perfeito, a gente vai usar todos os padrões de erros corrigíveis, que é 2 elevado a n menos k, aqui, e esses aqui do lado direito da equação, isso aqui significa, está relacionado à capacidade de correção do nosso código. Quantos códigos ele de fato, quantos padrões de erro de fato ele vai corrigir, certo? Então, para entender isso melhor, vamos fazer um exemplo. Vamos considerar o mesmo código de bloco linear, 6, 3, 6 é o n, o tamanho do código, 3 é o k, o tamanho da mensagem, e o outro 3 é a distância mínima. Então, ele passa para a gente qual que é a distância mínima. Pede-se determinar a capacidade de correção do código. Como que a gente determina? A gente já fez isso, né? Fácil. Listar todos os padrões de erros corrigíveis dentro da capacidade de correção do código. Eu adiantei, né? Já fiz isso para vocês. Listar todas as síndromes associadas aos padrões de erros corrigíveis dentro da capacidade de correção de erros do código e verificar se este código é um código perfeito. Certo? Então, vamos fazer isso. Então, a distância mínima é 3. Como que a gente acha a capacidade de correção a partir da distância mínima? Distância mínima menos 1, dividido por 2, arredondado para baixo. 3 menos 1, 2. Dividido por 2 dá 1, arredondado para baixo. Então, a capacidade de correção do nosso código é 1. Certo? Quais são os padrões de erros corrigíveis dentro da capacidade de correção do código? Como a nossa capacidade de correção do código é 1, a gente vai corrigir todos os padrões de um bit errado. Então, a gente faria todas aquelas combinações colocando um único 1 nas sequências. Ou seja, todos os padrões de erro são esses. Ó. Tem um bit 1 na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta posições. São os erros que a gente consegue corrigir, certo? Como que a gente calcula a síndrome? Síndrome não é padrão de erro, erro vezes a matriz H transposta? Então, a matriz H transposta do exemplo anterior é essa aqui, ó, que está aqui, ó, 100, 010, 001, 101, 110, 011, certo?
Se a gente multiplicar isso aqui, ó, multiplicar a matriz, essa aqui é a matriz H transposta, isso mesmo. Aí quando a gente multiplica aqui, ó, o primeiro erro é o primeiro padrão de erro, que é esse aqui, ó, vou escolher esse aqui, que é 1, depois tudo 0. Quando a gente vai multiplicar isso aqui, ó, é o primeiro 1 vezes a primeira linha. Depois é o 0 vezes a segunda linha. Então, vamos cortar aqui. Corta a segunda, corta a terceira, corta a quarta, quinta, sexta. Cortamos todos, porque é todo mundo multiplicando por 0. Qual que é a síndrome associada ao primeiro padrão de erro? É a primeira linha da matriz H, que é o 100. Certo? Se a gente fizer isso para todas as linhas, a síndrome aqui, ó, essa síndrome que a gente está vendo aqui, que a gente montou aqui, nada mais é do que a matriz H transposta, né? Para o padrão de erro de 1 bit. Se a gente tivesse um padrão de erro de 2 bits, que não é o caso, mas se eu vou fazer isso aqui para vocês, se a gente tivesse um padrão de erro que seria 1, 0, 0, 1, 0, 0, a gente multiplicando isso pela matriz H. Vou copiar aqui, ó, 100, 010, 001, depois é 101, 110, 011. Se a gente multiplicar isso aqui, ó, aí o primeiro é 1, então ele mantém. O segundo é 0, corta, 0 corta, 0 corta, 0 corta. Então, na verdade, a gente tem que somar a primeira e a quarta linhas. Somadas isso aqui, dá 0, 0, 1. Então, o padrão de erro para esse erro aqui, a síndrome para esse erro aqui é 001, certo? Só que isso aqui não vale para esse código, viu, gente? Eu estou só dando um exemplo de como fazer a multiplicação, como fazer essa multiplicação de vetor por matriz aqui, tá? E aí a gente achou essas síndromes aqui. Então, para cada um desses erros aqui, desses padrões de erros, a gente tem uma síndrome respectiva, certo? A última questão era verificar se o código era um código perfeito. Como que a gente faz isso? O que é 2 elevado a menos? A gente tem que fazer a verificação dessa equação aqui, se isso aqui é igual. 2 elevado a n menos k, como a gente tem 3 bits de redundância, é 2 elevado a 6 menos 3, que dá 8. Tá? Então, a gente tem 8 possíveis padrões de erros. Vamos ver se a gente está usando todos? Se a gente usar quais que a gente está usando, a gente faz um somatório de 0, de i igual a 0 até t, do binomial de ni. Então, a gente vai somar o 6, 0 e o 6, 1. Aí eu já mostrei para vocês no começo do vídeo que 6, 0 dá 1 e 6, 1 dá 6. Ou seja, a gente está corrigindo 7 padrões. Por que o primeiro, eu mostrei para vocês que são 6, né, de 1 bit. A gente também corrige um padrão de 0 erros. De 0 erros, que é o que aparece nessa condição aqui, ó, é como se a síndrome relativa à síndrome 000, quando não aconteceu nenhum erro, certo? Que a gente, o 0, 0, 0, 0, o vetor de zeros multiplicado, zeros erros, né? Nenhum erro aconteceu, multiplicado pela matriz H, a gente zera tudo, então é um vetor de zeros, né? Que acontece. Então a gente usa ele também. Ele é um padrão que está aqui na conta, né? Ele entra, ele não consegue corrigir nada, mas ele entra. E por isso que a gente tem 7. É 1 mais os 6 de 1 bit. Então sobra 1. Tem um que não está sendo usado e por isso esse código aqui não é um código perfeito. Então, se vocês olharem na tabela da síndrome anterior, a síndrome que não está sendo usada é a síndrome de 3 uns. Essa síndrome de 3 uns não está sendo usada. Provavelmente ela corrige um padrão de erro de 2 bits, respectiva a 2 bits. Mas quando um aparecer numa síndrome, ela só vai ocorrer se o padrão de erro tiver 2 ou mais erros. Certo? Pode até ser um padrão de mais erros. E ela pode acontecer. Mas isso está fora da nossa capacidade de correção do código. Beleza? Então, o legal da síndrome, de estudar a síndrome, é que a gente consegue achar uma correspondência exclusiva entre o padrão de erro e uma síndrome de erro. Ou seja, a gente consegue perceber para cada padrão qual que é a síndrome correspondente. E aí, a gente pode usar a síndrome para fazer a identificação do padrão de erro mais provável por meio do cálculo da síndrome. E a gente corrige isso. Certo? Qual que é a ideia disso?
O vetor recebido não é o vetor código mais o vetor erro? Então tá. Se a gente quer fazer uma estimativa do vetor corrigido, do vetor C', né, do vetor código corrigido, a gente vai pegar esse vetor recebido, que a gente recebeu, e somar ele com o padrão de erro que a gente acha que aconteceu, certo? E aí, a ideia vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente tinha um código que foi transmitido, que era 100.111, esse era o código que foi transmitido. Aí aconteceu um erro. O erro, vamos supor que aconteceu no segundo bit. E aí, esse foi o erro. Qual foi o vetor recebido? O vetor recebido é a soma desses dois em cima. Então, a gente vai receber 1, 1 e 1, depois 0, depois 3 1s, certo? Quando a gente recebemos isso, a gente vai lá e vai calcular a síndrome para esse vetor recebido. Quando a gente calcular a síndrome para esse vetor recebido, a gente vai encontrar que a nossa síndrome correspondia... a gente vai calcular... Vou apagar isso aqui e vou escrever o certo. A gente vai lá e calcula o vetor recebido vezes a matriz H transposta. Isso a gente acha a síndrome. Aí, essa síndrome aqui, a gente identifica que ela aconteceu por padrão de erro, que é o 01004 A gente vai identificar isso. E aí, esse erro aqui, ó, a gente vai somar ele com o vetor recebido. E aí, o nosso... Opa, vamos apagar isso aqui, que isso aqui está confundindo com uma letra C. É para ser um C'. O C' vai ser o R mais o vetor erro que a gente estimou aqui. E aí, o que a gente soma aqui? Ó? 11, 0, 1, 11, somado com 0, 1 e 4 zeros. Se a gente somar isso aqui, esses 1s aqui se cancelam, fica 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ou seja, é o nosso vetor código original. Essa é a ideia, sabe? Os passo a passo está escrito aí, ó. A partir da capacidade de correção de erros do código, a gente determina a síndrome para todos os padrões de erros corrigíveis. Segundo passo, a gente vai calcular a síndrome do vetor recebido. A gente pega o vetor recebido e calcula a síndrome aqui, multiplica ela para a matriz H transposta. Depois a gente vai localizar o padrão de erro correspondente à síndrome que a gente calculou. E aí a gente acha o vetor código, determina a estimativa do vetor código, somando o vetor erro, o padrão de erro, ao vetor recebido. Tá? Então, para fazer um exemplo agora. Uma observação. Ó. O erro só será corrigido se o padrão de erro correspondente à síndrome for igual ao padrão de erro introduzido pelo canal. Ou seja, isto é, o padrão de erro introduzido pelo canal deve ser um padrão corrigível. Ou se a gente errar, por exemplo, 4 bits e der um padrão de erro, a gente errou 4 bits. Não apareceu, a gente calculou a síndrome lá, achou um padrão de erro, uma síndrome, que corresponde a outro padrão de erro, que não é o que a gente recebeu. E aí não consegue corrigir. Então tem que estar dentro da capacidade de correção do código. Tá? Então vamos supor que o vetor C, 10.10.11, do código 633, tenha sido transmitido e corrompido por um ruído do canal, de modo que na recepção foi detectado, ao invés de 10.10.11, 10.10.10. Tá? Corrija o erro introduzido pelo canal a partir da associação da síndrome com um padrão de erro mais provável. Então vamos fazer isso passo a passo. Primeira coisa, o vetor recebido não foi 10.10.10? Então a gente vai multiplicar 10.10.10 por essa matriz H transposta para achar a síndrome. E aí, ó, a ideia é zerar a primeira, aqui, ó, a segunda, a quarta e a sexta linha. A gente zera elas. Então na prática a gente está somando 100 com 001 com 110. Somando isso aqui dá 011. Ou seja, a nossa síndrome aqui, ó, é 011. Aí nós vamos olhar naquela tabela que a gente já fez. Qual que é o padrão de erro para 011? Se a gente olhar na tabela 12, né, no exemplo anterior, a gente vai saber que, qual que é o padrão de erro do 011. E aí, ó, o padrão era 011, o padrão de erro do 011 aqui, ó, é o padrão de erro de bit 1 na última posição.
que a gente faz para fazer a estimativa do código, né, do código que foi transmitido? A gente pega o vetor recebido, que é 10, 10, 10, e soma com o padrão de erro que a gente encontrou. E aí, a estimativa do vetor código é 10, 10, 11, que era o de fato que tinha sido transmitido. Certo? Então, é isso que a gente vai usar para fazer a correção. É assim que funciona o processo de correção. E aqui, a gente encerra a ideia de o conteúdo de código de bloco linear. Eu vou dar mais uma... Vou continuar falando de código de bloco, só que de maneira diferente. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a estudar códigos cíclicos. Códigos cíclicos são uma classe especial de códigos de bloco. Eles têm o mesmo comportamento, só que eles são cíclicos. Então, eles têm uma abordagem um pouco diferente. Tá? Mas encerramos aqui a teoria sobre código de bloco e nos vemos nos próximos vídeos quando a gente começar a estudar códigos cíclicos. Antes eu vou fazer uma análise de desempenho com vocês, uma aula prática rapidinho, mas depois a gente volta para o código cíclico. Um abraço e até lá!